Olá, meus queridos, meus amados e amadas em Cristo, bom dia. Sou o pastor Jonas Fernandes e essa é a nossa devocional Oração da Manhã. E hoje, meu querido, eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida. Estamos chegando, nos aproximando do Natal e eu quero trazer aqui uma revelação de Deus para a sua vida. Então, abra seu coração e se prepare, porque aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 2 ao 8, está escrito assim: A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas que eu sou menino, porque a todos a quem te enviar, tu irás. E tudo quanto te mandar falar, tu dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meus amados, essa palavra é muito propícia, porque olha que já aqui no início, aqui no versículo 5, o Senhor Deus se revela ao profeta Jeremias, era ainda muito jovem, e o Senhor fala com ele uma coisa muito profunda e diz: olha, antes que te formasse no ventre, te conheci. E aqui eu aprendo que o plano de Deus que é gerado para nós, para a nossa existência, para a nossa vida, ele é preparado antes do ventre da nossa mãe. Porque o Senhor fala aqui a Jeremias que antes que ele fosse um embrião, antes que a sua mãe talvez nem tinha se casado ainda, e o Senhor já conhecia Jeremias. E ele ainda diz assim: olha, que antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. O ministério de Jeremias foi gerado no ventre da sua mãe. E antes do ventre, ele já o conhecia, já contemplava quem era Jeremias. Essas são respostas à nossa existência. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que aquilo que fazemos não é de valor. Muitas vezes menosprezamos aquilo que nós produzimos, tanto materialmente quanto espiritualmente. Nós não reconhecemos que Deus tem um propósito na nossa vida, que o Senhor nos chamou e nos colocou diante dele para servi-lo antes mesmo da nossa existência. Então esse salmo, ele me chamou muito a atenção e revela realmente quem eu sou. E isso me traz segurança. E não adianta as pessoas traçarem um outro perfil para a minha vida. E não adianta as pessoas se basearem nos meus defeitos para poder me criticarem ou diminuir a minha existência. E não adianta as pessoas falarem para mim que aquilo que faço não tem importância, não tem valor. Nada disso, porque assim como o profeta Jeremias, eu creio que todos nós que servimos a Deus fomos conhecidos por ele ainda na nossa pré-existência. Então ele diz no versículo 6, que ele diz, quando ele sabe dessa verdade, ele fala: Senhor, eis que eu não sei falar porque ainda sou um menino. Todos nós temos responsabilidades e preocupações de assumir um compromisso diante de Deus. Todos nós temos, em alguns momentos, algumas dúvidas, alguns questionamentos, perguntas que não têm respostas. Nós ficamos nos comparando com as pessoas, nós ficamos avaliando o nosso trabalho e nós mesmos nos reprovamos. Mas nós não precisamos fazer isso, porque o mundo já quer nos reprovar. O diabo já quer nos reprovar. E agora nós também queremos nos reprovar quando a palavra de Deus diz que o Senhor tem um plano para nós, e mesmo antes de nascermos no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos esse plano estabelecido. Então ele diz: olha, não diga isso. E no versículo 7 ele diz assim: olha, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar tu irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Ser profeta das nações, como o Senhor estabeleceu na vida de Jeremias, era algo muito perigoso. Ele precisava falar com os reis, ele precisava falar nas cortes, ele precisava falar com a população. Infelizmente, palavras duras que iriam bater de frente com aquilo que aquelas pessoas faziam. Então Jeremias tinha medo, apesar também de ser muito jovem, não ter maturidade. Mas o Senhor disse para ele: olha, onde eu te mandar você irá, e o que eu disser para você, você falará. Meu amado, quando Deus nos envia, quando Deus nos manda, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Muitas pessoas, elas não assumem, não recebem, não assumem o seu ministério, o seu chamado. Muitos deles sabem que Deus os chamou e nesse momento estão distantes, estão afastados do chamado de Deus, porque não acreditam que são capazes. Se nós formos olhar para a nossa capacidade, é claro que ninguém é capaz. Mas se nós olharmos para a capacidade que vem do céu, que o Espírito Santo nos dá, então teremos coragem. Então, meu amado, eu deixo essa palavra para o seu coração. O Senhor te amou antes mesmo de você aparecer no ventre da sua mãe e te consagrou ali no ventre dela. Quando nasceu o bebezinho na sua casa, já havia estabelecido para a tua vida um plano. Deus tem um plano para a tua vida. Levante-se hoje, vá enfrente as lutas, as dificuldades que tiver de enfrentar, mas não deixe de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que Deus te abençoe, meu amado, te dê um dia cheio da presença de Deus e que o Senhor venha falar profundamente hoje ao seu coração. Eu também quero aproveitar e orar por você. Quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu ministério, quero orar pela situação que você está passando. Eu sei que muitos de vocês estão aí passando por situações difíceis, assim como a Marcinha, que está lá no hospital internada com dificuldades, passando por lutas, passará por cirurgia. Marcinha, nós vamos orar por você, assim também como o esposo da Olívia, vamos continuar orando por ele, para que o Senhor dê a ele a resposta que ele precisa e venha alegrar o coração dele e também dela. E todos aqueles que precisarem de oração nesse momento, orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus amado e bendito, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu quero levantar a voz diante do Senhor e declarar vitória para a nossa vida, para todos aqueles que estão conosco agora. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor Deus, quando agimos com incoerência, fora da Tua palavra e erramos. Pai, abençoa a nossa vida. Obrigado por ter nos chamado, obrigado por ter nos amado. Obrigado, Senhor Deus, porque a cada dia o Senhor prova o seu amor. O Senhor não precisa provar que é Deus, mas mesmo assim, todos os dias o Senhor tem provado. Senhor, fica conosco, abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe nossos filhos, aqueles que estão na rebeldia, aqueles que estão afastados do Senhor. Pai, repreendo todo o mal, todo espírito, Senhor, de contenda, de batalhas, de guerra, de lutas, de dificuldades, de opressão, de vícios. Nós quebramos o reino do Espírito e declaramos vitória, Senhor, para a vida dessas pessoas. Pai, nos abençoa, nos guarda, nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua proteção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor venha abençoar a tua vida e amanhã estaremos de volta. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe e fique na paz.